Tiago 4,14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Ela é como um vapor que aparece na terra por pouquíssimo tempo e de repente desaparece. É tremendamente importante entender por que estamos aqui. Por que você está aqui na Terra em 2019? Se não souber, então não poderá cumprir teu chamado, o teu propósito. As pessoas dizem: estou aqui para servir a Deus, tenho um chamado para ser evangelista ou intercessor, missionário, etc. Não estou falando sobre isso. Estou falando sobre o propósito básico, razão fundamental para estar aqui na Terra. Apesar do planeta ser mais antigo, os seres humanos têm estado na Terra por somente cerca de 6.000 anos. Deve haver um bom motivo para Deus ter te colocado aqui, pois Ele não faz as coisas por acaso. As pessoas sempre voltam ao assunto de que foram chamados para fazer isso ou aquilo, mas não estou falando sobre um chamado específico, o qual é secundário em relação à razão para estar aqui. Há milhões de planetas afora. Por que estar aqui hoje? Se você tratar o chamado secundário como sendo o principal, você falhará. Você falhará em relação ao teu propósito se estiver a perspectiva incorreta. 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis, vós, que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Qual é o prêmio? Qual é a causa? Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos, com paciência, a carreira que nos está proposta. Qual carreira? De certa forma, este planeta Terra é tua universidade. Tua existência aqui foi planejada com uma meta bem específica. Se você não passar o teste, terá que refazê-lo. Quando você vai à faculdade, há um currículo a ser terminado, correto? Da mesma maneira, você foi colocado nesse planeta para terminar um currículo. 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele terminou seu currículo e guardou a fé. O ponto-chave dessa corrida é terminá-la, não é terminá-la em primeiro lugar. Sabemos que os filhos de Israel nunca terminaram sua corrida, eles padeceram no deserto. Sim, faleceram e foram para o céu, mas morreram no deserto. Você tem somente um tempo para terminar a jornada, a qual é o tempo de vida na terra. Teu chamado primordial é ser conformado à imagem de Cristo. Os outros chamados, sejam para ser intercessor, pastor, etc., são secundários. O sucesso do segundo chamado depende do sucesso do primeiro. Infelizmente, estamos em uma igreja que enfatiza o chamado secundário, os chamados de pregadores, intercessores, guerreiros de oração, etc. O primeiro chamado é ser conformado à imagem do Senhor Jesus Cristo, ou seja, ser como Ele. Este é teu propósito principal, teu chamado régio. Todas as outras coisas são secundárias. O verdadeiro cristianismo tem mais a ver com o desenvolver do caráter de Cristo e estatura espiritual. Esse é o teu chamado primordial. Pensar que após a morte tudo será bom e alegre, felizes para sempre, é pensamento de nível de átrio, infelizmente, onde a maioria da igreja se encontra. Vejamos o nascimento de um príncipe, como o que aconteceu na Inglaterra. Ele é educado com um único objetivo: governar. Há muito treino, disciplina e muita preparação envolvidos nisso. Imagine nós que estamos sendo treinados para governar o reino universal. Talvez indague onde você estará daqui uns 3 ou 4.000 anos. Não sei, talvez em algum lugar ali. Nas muitas eras vindouras, será dito que o planeta Terra foi o nosso lugar de treinamento. Efésios 1:4.
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Esse é o teu chamado. Se você acertar isso, as outras coisas se ajustarão. Ele te escolheu antes desse planeta ter sido criado. Agora estamos cursando a faculdade, que é a Terra. Agora você está treinando. O verdadeiro trabalho de teu plano e propósito virá após a graduação. Agora ele só está dando tarefas, como um aprendiz. Geralmente ouvimos a frase treinar para reinar, usada frouxamente em relação ao treino nos dons do Espírito Santo. Há um preço a ser pago, mas você não as leva consigo para outra vida. Isso é algo relacionado à terra. Quando você falecer, eles cessarão de existir. Você graduará com o como e o motivo por trás do uso dos mesmos. Os testes almejam formar o caráter de Cristo em você. 2 Crônicas 32:31. Contudo, no negócio dos embaixadores dos príncipes da Babilônia que foram enviados a ele a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Como você reage quando Deus desaparece e não obtém respostas, mesmo sendo nascido de novo e batizado no Espírito Santo? Às vezes ele faz isso para testar o que está no coração. Você continua a confiar nele, mesmo sem poder sentir sua presença, nem ouvir sua voz, quando tudo está calmo e quieto? São testes. Quando você é aprovado, por algumas vezes, tua atitude de confiar nele se torna parte de você. Do contrário, fará o teste novamente, ou seja, dará mais uma volta ao redor da montanha. Se continuar a repetir, ele te disciplinará. Se isso ainda continuar, ele te entregará aos teus próprios planos e imaginações, onde viverá no nível mais baixo dessa terra, no átrio. A salvação e o novo nascimento não almejam facilitar tua vida aqui na terra. Dizer que tudo ficará fácil é um evangelho falso. Nascer de novo significa que terá que morrer para si mesmo. Haverá problemas, disciplinas, tempos difíceis. É por isso que 1 Pedro 4, 12 e 13 diz: Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Foi algo estrategicamente planejado para você, faz parte do teu treino. Você passará por momentos difíceis, portanto, não estranhe isso. Você os receberá, pois Deus te ama. Ele quer que você passe o teste. Verso 13, em outra versão. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições, sofrimentos de Cristo. Isso não nos é dito quando nascemos de novo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegrareis. Durante o treinamento, Deus te jogará nas águas profundas, e quando for hora de resgatá-lo, Ele o fará. Depois de um tempo, Ele o jogará novamente. A coisa funciona assim. Ele permite que o sofrimento venha, mas Paulo diz para nos regozijarmos, pois a glória será revelada quando graduarmos. Aí nos regozijaremos grandemente pelos testes que enfrentamos e vencemos. Portanto, entenda que as provações fazem parte de tua vida, não as veja como algo estranho. Quando você passa pelo teste, você tem um testemunho. Tua perspectiva de Deus e do porquê está aqui deve mudar. Quanto mais errada for tua perspectiva a respeito de Deus, mais religioso e farisaico você se tornará. Certa vez ouvi algo no céu. Estava meio distante e não entendi por completo. Ouvi: saiba como Deus é, seja assim para com todos, e aí você se tornará assim. Tua natureza. Conforme-se à sua imagem, prepare-se para os dias em que vivemos. As galinhas estão ciscando o chão, enquanto as águias têm um ponto de vista diferente. Você está aqui sendo preparado, testado. Quando passar por eles, há um universo inteiro, vasto, afora,
o qual, passo a passo, fará parte do reino de Deus, e você fará parte dele, se passar o teste.